Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui para fazer guerra, fazer batalha espiritual. É no mundo do espírito que nós travamos as guerras e trazemos as vitórias, as grandes vitórias, aqui para o nosso mundo material, para o nosso mundo físico que vivemos. E eu quero convidar você hoje a participar do nosso programa de Lutar até Vencer. Se você tem algum pedido de oração, ou conhece alguém que está precisando de ajuda, seja um vizinho, seja um amigo, envie o seu pedido de oração e no final nós vamos orar, nós vamos interceder. Estamos aqui hoje, né? Esse programa existe também para ajudar as pessoas, ajudar a você, mas também ajudar os seus amigos, os seus conhecidos, os seus familiares. Vamos unir a nossa fé, vamos interceder e nós vamos vencer. E para dar início ao nosso programa de hoje, nós vamos começar com louvores de guerra, louvando a Deus, porque o caminho de Deus é perfeito a poderem andar no caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra minhas mãos e me prepara para a guerra. O caminho de Deus, vai lá, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra minhas mãos e me prepara para a guerra. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. E quem é o rejeito? Senão nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. É guerra, meu irmão. Aleluia, você já venceu. Aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, mas não se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, mas não se levantaram. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Somos mais que vencedores, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É isso que você, meu irmão, nessa reunião você está a lutar e já venceu, porque a vitória já é nossa. Então você vai cantar essa música, a declarar na sua vida que já tem a vitória. Amém. Vamos lá. Tenha vitória, temos vitória no nome de Jesus. A vitória, temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Declare isso, temos vitória, temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Aleluia, temos vitória, temos. Você pode dançar na presença do Senhor. Oh, todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Solta sua voz aí, meu irmão. E o que o diabo fizer, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo. Glória a Deus, glória a Deus. É isso, você é o mais que vencedor. O que o diabo fizer, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Cristo é o Senhor de todo o meu viver.
nesse mesmo espírito, nessa mesma batalha aqui, porque o louvor é uma arma, não é? É isso mesmo. Então nós vamos aqui continuar a declarar, porque se Deus é por você, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra, não é? Então você vai declarar isso mesmo, que se Deus é por nós, né, Mabi? Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Mais uma vez, declare isso. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou o seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, nos dará Ele tudo. Quem nos poderá separar desse grande amor, meu irmão? Somente Jesus Cristo que nos liberta. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor? Quem nos poderá separar? Se Deus é isso mesmo. Declare na sua vida, sua família. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém poderá ser contra nós, porque temos Deus do nosso lado. E essa é a nossa fé do nosso coração. Andamos com Deus, amamos a Deus, temos prazer em estar na casa de Deus, na palavra de Deus, e Ele então se aproxima de nós. E quando Deus se aproxima, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. E é essa música que nós vamos cantar agora. Com Deus nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, tu pode, nós podemos sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você deve declarar. Posso todas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, tu pode, nós podemos sim. Eu posso todas as coisas naquele que. Sabe por quê? Porque nós estamos assentados. O quê? Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que, mais uma vez, estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que. Como é que seu pai faria? Parararara. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso você também, meu irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso com fé. Eu posso. Você é o mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me Sabe por quê? Porque Cristo vive em ti. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Mais uma vez. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso mesmo, estamos começando o nosso programa de hoje com essa alegria, com esse ânimo mega importante, né? Estarmos alegres na presença de Deus. E eu queria hoje anunciar 2 livros do apóstolo Jorge Tadeu. E o primeiro deles é esse aqui, Atitudes. Esse livro já ajudou muitas pessoas em vários países. Nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu explica, né,
com versículos bíblicos, pela palavra de Deus, que a nossa atitude define o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Por vezes as pessoas pensam que o sucesso é relacionado com o acaso, com as circunstâncias boas que acontecem na vida. E todos nós passamos por momentos bons e momentos menos bons. E a forma como nós reagimos a uma situação, reagimos a um sentimento, a algo que alguém nos fez, a nossa atitude vai definir o nosso sucesso. Ter uma boa atitude é um segredo para vencer na vida. Então, quero encorajar você a estudar esse livro. E tem outro livro também mega importante, que é o Como Lutar contra o Diabo. Nesse livro o apóstolo, explica que o nosso verdadeiro inimigo não é a carne, não é o sangue, não são pessoas. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E quando nós lutamos contra o inimigo verdadeiro, deixamos de lutar contra capas, mas lutamos contra aquele que verdadeiramente é o nosso adversário, a nossa vida ela vai se transformando. Você pode ter acesso a materiais como esse, livros, áudios, na Igreja Manai mais perto da sua casa, ou então através do site da editora Curiacos. No site da editora, você pode ter acesso a esses materiais em 3 formatos, basicamente. Pode ter assim físico, como tenho aqui, pode também baixar o texto em formato PDF e também em formato áudio, os audiobooks que você pode ouvir enquanto está dirigindo, indo para o trabalho, indo para a faculdade. Você consegue acesso fácil a esses materiais também no aplicativo da editora Curiacos. Aqui não tenho tanto tempo para falar, mas entra lá no site editoracuriacos.com e você vai ter todas estas informações. E eu também queria falar sobre um programa que nós temos aos domingos, que é o Encontro com Deus. Esse programa é feito pelo Bispo Rafael, semanal, e é o primeiro dia da semana, A semana começa no domingo, e já colocamos a semana em ordem, colocando as coisas no lugar certo, colocando Deus na primazia, em primeiro lugar, e assim nós vamos organizando a nossa vida. Então, se você ainda não assistiu, quero convidá-lo a assistir o programa Encontro com Deus, todos os domingos com o Bispo Rafael. Uma grande bênção, tenho certeza que você vai gostar. E nós agora vamos continuar o nosso programa, e agora nós vamos adorar a Deus. O louvor é uma arma muito poderosa. Quando nós louvamos a Deus, nós cantamos, Nós trazemos Deus para próximo de nós. Louvar a Deus não é cantar. Algumas pessoas pensam que louvar é cantar, mas não. Louvar a Deus é expressar gratidão, exaltar o nome de Deus. E podemos fazer isso de várias maneiras. Podemos fazer isso cantando, que é como vamos fazer aqui. Podemos fazer isso servindo a Deus. Podemos fazer isso com palavras. Engrandecer a Deus. Se você está desse lado, tem pelo menos uma coisa boa que aconteceu na tua vida. Algo que você tem assim, olha, isso foi mesmo Deus que fez. Um motivo para agradecer a Deus. É isso que nós vamos fazer agora. E temos que lembrar e agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele fez. Mas não podemos esquecer das pequenas coisas, da saúde que Ele nos dá, da força, do pão nosso que Ele nos dá a cada dia, do trabalho que Ele nos dá. Se você está aí, é grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Levanta agora as tuas mãos e louva ao teu Deus, louva ao teu Pai. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Oh, as mãos levanto, As mãos levanto para o meu Rei,
trazer, oh Senhor, meu sacrifício. É isso que você deve fazer todos os dias. Adore ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só Tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros Deus, deuses. e só Tu, ó Deus, Só Tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros deuses. te exaltamos, te exaltamos e te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo, eu te amo, ó Senhor, oh, só Tu, ó Deus, só Tu. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Declare isso. Em toda a terra, e o Deus acima de outros. Oh, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Nós te exaltamos com os nossos lábios, com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos sobre aquilo que Deus quer fazer conosco. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão chegando nesse momento, né, que acabaram de se conectar conosco. Seja bem-vindo ao programa de hoje de Lutar até Vencer. E pronto, hoje eu queria falar sobre dois assuntos. Quero começar falando sobre a área financeira. E depois eu quero falar sobre como é que Deus fala conosco. Como receber instruções de Deus. E quando falamos de área financeira, é uma área muito importante nas nossas vidas. Porque todos nós precisamos pagar as contas. Todos nós temos que comprar comida. Precisamos, né? Temos projetos, férias para tirar, pronto, alvos, sonhos. E muitas das vezes nessas coisas estão relacionadas com o dinheiro, em pagar, em ter condições de fazer isso. E hoje eu quero falar sobre conceitos, sobre pensamentos errados dentro e fora da igreja. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Eu tenho aqui uma Bíblia na minha mão, não é? Quando nós conhecemos a palavra, conhecemos aquilo que está na Bíblia, nós somos libertos. Há muitas pessoas que não leem a Bíblia, não têm informação
sobre aquilo que verdadeiramente Deus diz e colocam a sua fé naquilo que ouviram do tio, da tia, da mãe, do pai, do avô, nunca pararam para ler a Bíblia. Eu queria começar falando sobre alguns conceitos errados fora da igreja. Há muitas mentiras, não é, que o diabo lançou nas ruas, na sociedade, sobre a igreja, sobre o dinheiro. E há pensamentos errados quando dizem, não é, que o pregador só quer o dinheiro das pessoas. Ou que os pregadores obrigam as pessoas a darem dinheiro na igreja. É uma mentira. É uma grande mentira. Ninguém é obrigado a vir à igreja. As pessoas entram de livre vontade e semeia quem quer. Quem não quer, não semeia. É uma decisão pessoal de cada um. Outra mentira é que a igreja controla quem dá, quem não dá. Na verdade, isso não existe, não é? É algo voluntário. Ou ainda, outra mentira, grande mentira, é que a igreja exerce pressão psicológica. Estou falando aqui pela Igreja Maná, não é? De qual nós, do canal Maná Brasil, fazemos parte. Não existe nenhuma pressão psicológica. Nós ensinamos a Bíblia, ensinamos o caminho. Quem quer praticar, quem quer vencer, pratica e vence. Mas é algo pessoal. Como nós também ensinamos sobre a lei de perdoar, sobre a lei de andar em amor, e são ensinamentos que não são da Igreja Maná, mas são ensinamentos de Deus, da Bíblia, e todo aquele que pratica vence. Mas, a todo tempo, cada um é que decide se pratica ou não, se quer fazer ou não, é pessoal. Outra mentira, né, que pensamentos que confundem as pessoas, que vem mesmo do diabo, né, é assim: se Deus é bom, por que há tantas pessoas passando fome? Se Deus é bom, porque tem tanta gente, não é, que sofre? E, na verdade, isso é mesmo um fato, né? Há muitas pessoas sofrendo, passando fome. Mas não é por causa de Deus. Deus não virou as costas ao homem. Foi o ser humano que virou as costas a Deus quando decide fazer a sua vida do seu jeito. Do jeito que acha certo, do jeito que acha melhor. Não dando importância àquilo que Deus fala. Não dando atenção àquilo que Deus fala. E a vida corre mesmo muito mal. E o fato, né, verdadeiro das pessoas passarem fome é um motivo de tristeza para Deus. Deus não se alegra com isso, Deus não gosta disso. E a maior prova desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus, foi quando enviou seu Filho Jesus. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, amou a você, amou a mim, de tal maneira, com tal intensidade, que mandou Jesus para ser o nosso substituto. E Jesus levou sobre ele todas as maldições, levou sobre ele todas as dores lá no Calvário, para que hoje nós tenhamos uma vida diferente. E essa vida está disponível, né? Está acessível a você e a mim, através de Jesus. Todo aquele que reconhece Jesus como caminho, o único caminho que Deus estabeleceu a Deus o Pai, todo aquele que aceita Jesus na sua vida e pratica o que ele ensina, a sua vida é transformada. Há pensamentos também errados, né, dentro até, às vezes, da própria igreja. Existem dois extremos, né, dentro da igreja. Existe o extremo que é o da doutrina da prosperidade. Agora só se fala em dinheiro, porque Deus não se quer ver rico, próspero, dinheiro, isso. Mas, na verdade, Jesus não ensinou isso. A prosperidade é uma consequência daquele que anda com Deus. A prosperidade é uma consequência daquele que teme a Deus. A prosperidade é uma consequência daquele que ama e anda nos caminhos de Deus. Então, esse extremo não é de Deus. O que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Cada um que quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Esse é o ensinamento básico de Jesus. E quando nós aprendemos isso e associamos a este fundamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e acrescentamos isso, outras leis espirituais, a prosperidade vem. Mas não é objetivo, é uma consequência de andar com Deus. Então, o extremo é a doutrina da prosperidade, digamos assim. O outro extremo, dentro da igreja, é Deus me quer pobre, porque ser pobre é de Deus, e pobreza como um sinônimo, né, de humildade e de mansidão. Na verdade, não é isso que Deus diz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios.
A minha Bíblia acho que queria pular, pronto. Queria chegar mais perto de vocês, mas não é hora. Provérbios capítulo, deixa eu ver a minha cola aqui, 22. Provérbios 22, no versículo 4, e diz assim: o galardão quer dizer presente, o presente da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e glória. Portanto, está dizendo que o presente da humildade não é ser pobre. O presente da humildade é a riqueza, é a prosperidade. Outro pensamento errado, não é? É sofrer por amor a Jesus. Eu tenho que sofrer porque é assim que Deus quer que eu passe, Deus quer assim. E a Bíblia fala exatamente o contrário. Diz que Jesus, sendo Deus, sendo rico, por amor de você, por amor de mim, Jesus fez pobre, para que por essa substituição nós fôssemos ricos, nós fôssemos prósperos. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, 2 Coríntios 8, no versículo 9, e olha o que diz a tua Bíblia aí. Se você não tem Bíblia, você acompanha aqui comigo, mas é importante você também ter sua própria Bíblia, para você olhar e ver. E diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Meus irmãos, está mais claro que água isso aqui, não é? Jesus, sendo rico, se fez pobre. Então, foi Jesus quem sofreu no nosso lugar. E já levou o sofrimento, as doenças, as pobrezas, não é? As maldições sobre ele. Nós hoje temos direito a uma vida nova, a uma vida com abundância. É diferente. E quando nós falamos em prosperidade, não é? Financeira, então, se Deus não é contra a riqueza, se Deus é contra a pobreza, mas eu não posso também viver na doutrina da prosperidade. Então, como é que eu vivo? Devemos viver, como diz lá em Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos são acrescentadas. E buscar o reino de Deus quer dizer que eu vou buscar os sonhos de Deus, vou buscar o sistema de Deus, o método de Deus. E sabe qual é o maior sonho de Deus? São as almas, é ganharmos almas para Jesus. O maior sonho de Deus é ver a casa dele, a igreja cheia com muitas pessoas, alegres, felizes, porque estão na casa de Deus. Isso é o maior sonho de Deus. Se você está desse lado e diz assim: bispo, eu quero ajudar a Deus, eu quero ter capacidade financeira, então você começa a entrar no caminho certo, começa a entrar na motivação certa. Tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. O nosso dinheiro também é uma semente. E quando nós começamos a semear por amor a Jesus, começamos a semear por amor ao Evangelho, para que se abram mais igrejas, um canal como esse que chamamos aqui 24 horas por dia. Só é possível porque outras pessoas semearam. E nesse momento, pessoas de toda a parte do Brasil estão nos ouvindo. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão agora conectadas conosco. Mas tudo isso foi possível porque outros semearam. E sabe de uma coisa? Nós temos outros países para alcançar. Temos a América Latina inteira, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Temos todos esses países para evangelizar. Temos países na África, países na Europa, que precisam ouvir a palavra. E quando nós começamos a entender, não, eu sou um servo de Deus, eu vou semear para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais almas sejam ganhas, nós começamos então a vencer, porque estamos sim a semear, estamos sim a usar a lei da semente para colher, mas não apenas para o meu sucesso, mas para o sucesso de Deus, para o reino de Deus. Abra lá a Bíblia em Lucas 6,38, para a gente terminar, e diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medides, também vos medirão de novo. Então é isso que Deus nos ensina: dai primeiro e ser-vos-á dado depois. Se você está desse lado, tem um sonho, tem um projeto, o que você faz? Você começa a semear primeiro do reino de Deus. Começa a semear para que mais almas sejam ganhas. Começa a semear para que mais missionários entrem a tempo integral. Começa a semear para que mais igrejas sejam alcançadas. E ao você dar a Deus, você vai receber de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem sabe você desse lado empresário,
tem contas para pagar, está aflito, o que é que você faz? Confia em Deus e comece a semear no Evangelho. Comece a semear para que o Evangelho vá mais longe e Deus abrir caminho para a tua empresa, Deus abrir caminho para você. Deus abriu o mar vermelho quando o povo estava aflito, quando o povo estava preocupado, não tinha mais o que fazer. Deus abriu um caminho para que aquele povo passasse com os pés enxutos. Não existia, Deus fez só para aquele povo. Deus também é grande e poderoso para abrir um caminho só para você, para te ajudar. Mas o caminho que Deus estabeleceu é de semear primeiro, para colher depois. Então agora é o momento de você esticar a tua fé. É o momento de você libertar a tua fé, agindo na palavra, semeando. Nós agora vamos cantar a música. Prepara agora a tua semente, com fé, com alegria. Semeia por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E Deus abriu um caminho só para você, se for necessário. Ele vai fazer algo só para você. Você vai agir agora pela fé, com a certeza que quando nós damos a Deus, nós nunca ficamos sem. Quando nós damos a Deus, não estamos dando a igreja, estamos dando a Deus. Nós sempre ficamos melhores, porque Ele sempre pede uma semente para abençoar e nos ajudar. Então, meu amado, é hora agora de semear. Prepara a tua semente, prepara a tua oferta, que é hora de esticarmos a nossa fé na área financeira. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis, ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Por quê? Porque o Senhor te livrará de toda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizerdes a palavra de Deus, não irás cair. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu receba agora todas estas sementes que o teu povo hoje te entrega com fé e com alegria. Eu declaro agora multiplicação, milagres financeiros, no nome de Jesus. Amém e amém. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Olha o que Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis, a mente prova que vem sobre vós. Mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. É mesmo isso. A música é muito boa, né? Muito poderosa. Quem faz a vontade de Deus não vai cair. E falando sobre a vontade de Deus, eu quero falar agora sobre um tema muito importante, que é como receber instruções de Deus. Já temos falado ao longo de algumas semanas sobre esse assunto, que é mega importante. Deus, Ele fala com todas as pessoas. Deus fala com você, Deus fala comigo. E o que acontece é que algumas pessoas reconhecem que é Deus falando e outras não reconhecem. E o segredo para termos uma vida de sucesso é quando nós ouvimos
a voz de Deus e obedecemos aquilo que Deus fala. E hoje eu quero falar sobre uma das maneiras de Deus falar. É o Espírito Santo falando dentro de nós. O Espírito Santo é Deus e Ele habita dentro de nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E quando nós reconhecemos essa voz de Deus dentro de nós, dentro do Espírito, né? O Espírito de Deus falando ao nosso espírito, e começamos a compreender essa voz e entender, Deus vai nos dar conselhos, vai nos dizer devemos ir por aqui, por ali. Você vai ver que vai evitar muitos erros na vida, vai evitar muitos sofrimentos. Abra lá a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, não é? E diz assim, 2 Coríntios 6, 16. E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, vivente. Como Deus disse, nele habitarei e nele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós temos 3 partes, né? O ser humano é formado por 3 partes. Tem o corpo, que é essa carcaça que nós moramos, né? Essa casca. Temos uma alma, e o nosso verdadeiro eu é um espírito. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é espírito. Quando você vai lá e leva uma folha, eu tenho aqui uma folha, não é? Com as músicas, eu vou lá e eu vou ter uma cópia dessa folha. A cópia vai sair como essa folha é. Eu não vou ter a cópia de um carro, não é? E vai sair uma bicicleta. Cópia de carro sai carro. Cópia de bicicleta sai bicicleta. Cópia de espírito também sai espírito. Então, nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência é um espírito. Temos uma alma, onde tem os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Mas o corpo, né, que nós vemos é só uma casca, é só onde o nosso espírito habita. E quando nós morremos, o espírito, o corpo, ele acaba, ele vira pó. É enterrado, pronto. Tem todo um processo biológico e vira pó, pronto. Mas o espírito não, o espírito continua vivo. Essa que é a nossa essência. E é lá nesse espírito que Deus fala conosco, dentro do nosso espírito. Abra lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Hebreus 4, 12. E diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela divide, né, essas duas partes. Então nós, quando precisamos de direção, tomar uma decisão importante sobre a nossa vida de modo geral, em primeiro lugar, nós devemos ler na palavra de Deus, ver aquilo que a Bíblia diz. Porém, existem assuntos que não estão escritos na Bíblia, né? A Bíblia traz resposta para tudo, mas não está lá tudo assim escrito. Não está escrito a pessoa com quem a gente vai casar. Então você vai lá abrir a Bíblia, né? Já pensou? Eu vou casar com quem? É fácil. É só lá abrir a Bíblia, vai estar o nome e tal, pronto. Apareceu Ruth. Que legal, vai ser a Ruth. Você vai lá abrir a Bíblia, não é? Não diz o nome de quem você vai casar. Mas Deus pode falar consigo, não é? Te dar a direção com quem você deveria casar. Basta você querer ouvir a voz de Deus ou não. Deus não vai dizer o nome da pessoa, né? Mas você vai namorar, vai conhecer pessoas, se deixar no namoro, aquilo está bom, está empolgado e tal, está parecendo correr tudo bem. Mas será que aquela é a mulher que Deus tem para você? Será que aquele é o homem que Deus tem para você? Ouvir a voz de Deus é nesse sentido, não é? Não está escrito na Bíblia, mas o Espírito Santo vai falar com você aqui dentro. Quem sabe você trabalha numa empresa e você gostaria de abrir seu próprio negócio. Pergunta-se,
Será que é de Deus abrir um próprio negócio? Pode ser que seja que sim, não é? Quem sabe é Deus dizendo para você abrir um negócio. Mas será que essa é a hora certa? Será que é agora o momento certo para você fazer isso? Pergunta a Deus. Deus, olha, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu tenho esse alvo. O que eu devo fazer? Então, Deus vai falar com você. A maneira normal que nós deveríamos fazer era chegar diante de Deus e pedir a Deus uma direção. Dizer a Deus, Deus, olha, a situação é essa. Primeiro passo, Deus, eu quero casar, não sei se agora é o momento certo, não sei se essa é a pessoa certa. Deus, pronto. Segundo lugar, pedir direção a Deus. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Em terceiro lugar, esperar em Deus. Esperar em Deus quer dizer não tomar nenhuma decisão precipitada, é não agir no impulso, não agir nas emoções, mas esperar para que Deus dê a direção daquilo que se deve fazer. Quer abrir uma empresa, sei lá, você quer abrir um restaurante, quer abrir uma oficina mecânica, quem sabe você cozinha bem, sabe fazer bolos e tal, quer fazer um restaurante. Pronto. Deus, olha, eu tenho uma situação, um sonho de abrir um restaurante. Deus, agora eu vou esperar em Ti pela direção. É para abrir, não é? É para abrir agora. É para abrir neste bairro, nesta rua. É para abrir ali. Às vezes aparecem oportunidades de abrir sociedade. Há sociedades que, pronto, é tudo bem, mil maravilhas, mas há outras sociedades que parece que a pessoa arranjou ali, tipo, uma dor de cabeça, não é? Para uma pulga ali para se coçar. Se você parar e perguntar a Deus, evita certos problemas, porque você está vendo ali aquela pessoa na hora, você está vendo o que ela te diz. Mas Deus vê além daquilo que ela diz, Deus sonda os corações. E Deus sabe o melhor para você. Então para perguntar a Deus se isso não é. E como é que Deus responde, não é? É como nós temos vindo a aprender nas outras semanas. Em primeiro lugar, onde Deus vai te falar é pela palavra dele, por versículos bíblicos. Outra forma de Deus falar é pelo Espírito Santo que nós estamos vendo hoje. Então, quando a gente busca direção em Deus, espera em Deus, a gente ora em línguas, se Deus vai orar aqui em línguas, para que o Senhor comece a resposta. E uma forma comum de Deus falar é através dos sentimentos. Sempre que a pessoa ora naquele assunto, pensa naquele assunto, tem um sentimento de paz, sentimento de tranquilidade. É Deus dizendo que sim, pode avançar. Outras vezes a pessoa sente como que um aperto, um mal-estar, uma coisa ruim, uma agonia. Ela não sabe o que é. Sempre que ela pensa naquele assunto, sempre que ela tenta avançar aquela coisa volta. Passou o assunto, fica tudo em paz de novo. É o Espírito Santo falando no teu espírito que não é para seguir por ali. Agora, vale lembrar, não é, que a todo tempo a decisão é individual. Somos nós que decidimos ouvir, dar ouvidos ao que Deus falou ou não. Então, às vezes as coisas não acontecem bem. Deus falou que não, mas pronto. Eu achei que Deus ia fazer um impedimento. Não, meu amado. Deus nos dá o livre-arbítrio. Somos nós que temos que decidir fazer ou não fazer. E sempre que nós decidimos fazer, as coisas correm bem. Quando nós decidimos não dar ouvidos, pronto, ficamos aí a nossa própria sorte. E eu queria, para terminar, abrir a Bíblia aqui em Atos, capítulo 27. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, né, que passou por uma situação. E ele teve como que um sentimento, uma intuição. E era o Espírito falando ao Espírito do apóstolo Paulo, através de uma intuição. Atos 27, no versículo 9. E diz assim: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação não há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então, como é que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Há de ser incômoda, não é? Antevejo. O apóstolo Paulo estava sentindo no espírito que algo não ia correr bem. Era Deus falando ao espírito dele que algo não ia correr bem. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no apóstolo Paulo. Pronto. Ele não sabia, o centurião, esse outro centurião aqui, não sabia reconhecer a voz de Deus. Então, você que está desse lado, né? Entenda, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, eu tenho aqui um livro que diz como receber instruções de Deus. Aqui nós não temos tanto tempo para ler, mas eu quero encorajar você a ler esse livro.
nesse livro Apóstolo Jorge Tadeu, explica as várias maneiras como Deus fala, como nós podemos ganhar sensibilidade à voz de Deus. Se você puder ler esse livro, estude. E antes de tomar alguma decisão, não é? Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para buscar a direção de Deus. E nós agora vamos interceder, nós agora vamos lutar, porque nós precisamos aprender a conjugar os elementos. Quando você vai fazer uma sopa, não se usa um único elemento, sopa de cenoura. Não é só a cenoura e a água. Preciso colocar o alho, preciso colocar a cebola, refogar aquela coisa toda, para que a sopa fique boa. Colocar lá um macarrão, colocar as coisas para que aquilo fique bem. Quando nós estamos a falar de projetos, de sonhos, nós precisamos conjugar ouvir a voz de Deus com a batalha espiritual. Quando nós falamos em um casamento, uma família, temos que ouvir a voz de Deus. Temos que lutar pela nossa casa, temos que fazer intercessão. E misturando uma série de ingredientes é que nós conseguimos chegar lá. Nós agora vamos interceder, porque é Deus que nos prepara para a batalha de hoje. Se você está desse lado e diz, bispo, estou precisando de ajuda, eu preciso de oração, envia já o teu pedido, que de seguida nós vamos orar. Se você conhece pessoas também que estão passando por situações difíceis, olha, entre em contato conosco aqui no WhatsApp, que agora é hora da intercessão. Vamos unir a nossa fé e vamos à batalha. E vamos começar com louvores de guerra. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos teus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu pois Cristo é o cabeça, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E nós agora vamos orar, nós vamos interceder. Hoje recebemos vários pedidos de oração acerca da área da saúde. E nós agora vamos orar por todas essas pessoas. Quem sabe você também está em casa, também está passando por lutas nessa área. Nós vamos orar fazendo 4 passos, não é? Em primeiro lugar, nós vamos trazer o assunto diante de Deus, com a promessa, com o versículo bíblico. Depois, o segundo passo é orar em línguas, orar no Espírito. Quando oramos no Espírito, estamos fazendo a oração perfeita. A nossa mente não entende, fica sem fruto, mas o Espírito aqui dentro faz a oração perfeita. O terceiro passo, nós vamos exercer autoridade, vamos repreender o diabo. E o quarto passo é um passo de fé, é louvar a Deus pela vitória. E o louvor, nestas circunstâncias, era uma arma de guerra contra o diabo. São brasas na cabeça dos demônios, para que eles caiam por terra e libertem suas vítimas. Então, diga assim comigo, Senhor Jesus, nós agora trazemos a Tua presença, todos os pedidos de oração, as pessoas mencionadas, nós agora declaramos a Tua palavra sobre elas, pelas pisaduras de Jesus, elas estão curadas. No nome de Jesus, amém. Isso, nós agora declaramos a palavra de Deus, mas nós não sabemos o que cada pessoa está passando. Vamos orar agora todos juntos, em línguas, por estes pedidos de oração. Amém. Aponta agora o dedo para baixo, que é onde o diabo está, debaixo dos nossos pés. Diga-se comigo, Satanás, está escrito que eu tenho poder e autoridade. Eu ordeno a toda doença que seca pela raiz, em nome de Jesus. Eu já estou curado, em nome de Jesus. Agora, se você está desse lado e tem o seu pedido de oração, você que recebeu Jesus, você era um rei, é um sacerdote. Você agora vai dizer assim comigo, vai falar essa doença. E diga assim comigo, ordeno a esta doença que seque
pela raiz, em nome de Jesus. Se você está orando agora por alguém conhecido, por um amigo seu, por um familiar, fala agora essa doença que segue. Dá ordens agora, fala agora, eu ordeno agora essa doença. E diz agora qual o nome, diz o nome da doença, fala que seca. Nós agora que unimos a nossa fé e damos ordem a essas enfermidades, que elas secam pela raiz, que elas morram, que elas não deem mais fruto no nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta agora as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, a tua graça, ela me basta. Eu te agradeço, porque todas as pessoas estão curadas, porque Jesus já levou todas as dores, em nome de Jesus. Amém e amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica, Ele é quem nos dá de novo a vida. Nessa batalha da fé, nessa batalha espiritual, por vezes o diabo traz pensamentos, sentimentos de derrota, de fracasso, e você tem que resistir ao diabo, tem que fazer batalha. Diga assim comigo: Satanás, eu estou firme, eu não vou ceder, eu não perco a minha cura. É você quem vai ter que ceder, em nome de Jesus. Eu quebro todo espírito de medo, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas eu tenho um espírito de paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Nós agora estamos a fazer louvor de guerra, louvor de agradecimento. Quando estamos a louvar a Deus com esses louvores, esses cânticos, você vai cantar bem alto, vai cantar bem forte. E você vai ver que no mundo do Espírito essas dores vão desaparecer, essas dores vão secar. Agora é um momento de intercessão, um momento de batalha espiritual. Nós vamos magnificar o nosso Deus com essa música. Você sabe cantar, cante bem alto, cante bem forte. Porque essas doenças estão a secar pela raiz do nome de Jesus. O teu amigo está sendo liberto, o teu familiar está ficando livre. Porque há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus. Agora é hora da intercessão, meu amado, é hora da batalha. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Oh glória, oh glória, oh glória ao nosso Rei. E assim nós estamos a fazer batalha espiritual, a fazer guerra no mundo do Espírito. Nosso programa já está quase chegando ao fim. Mas eu quero encorajar você a continuar a louvar a Deus na sua casa, a louvar a Deus pela tua vitória. A oração de intercessão tem esse caráter, não é? Por isso que o programa é lutar até vencer. Tem esse caráter de persistência. Eu não desisto, eu não paro, enquanto eu não atingir a vitória, não chegar ao meu alvo. E eu tenho certeza que neste momento essas doenças estão a desaparecer, estão secando pela raiz. Deus já está agindo a teu favor, os anjos estão a fazer batalha no mundo do Espírito, pela tua vida. E antes de terminarmos o programa de hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração mega importante. É a oração para entregar a vida a Jesus. A Bíblia nos fala, né? Deus nos fala pela palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Se você está desse lado, está me assistindo, qual parte do Brasil você estiver, não importa onde você esteja, Deus te ama. E hoje Ele te chama para uma vida nova. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração muito importante, abrindo o teu coração e deixando Jesus entrar. Se você está desse lado, acredita no sacrifício de Jesus,
quer hoje receber, abrir o teu coração para ele entrar, fecha agora os teus olhos em respeito a Deus, coloca a mão no teu coração e diz assim comigo: a Deus, eu venho a Ti, no nome de Jesus. Eu acredito no meu coração que Jesus é o Senhor, que morreu por mim para me salvar. Eu entrego hoje a minha vida e Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Foi a coisa mais importante que você fez na vida. Você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você vai ver agora que tudo vai se colocando no seu lugar, tudo vai mudar para melhor. Eu queria dar 2 conselhos. O primeiro deles é ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o segundo é: venha à igreja morar mais perto da sua casa. Se você ainda não conhece, entre em contato aqui conosco pelo número do WhatsApp. Nós vamos encaminhar para você para a igreja mais perto da sua casa. E nós aqui também do canal gostaríamos muito de conhecer você. Se puder, olha, meu nome é esse, meu nome é João, é Lucas, é Pedro, eu moro aqui na cidade tal. Nós aqui temos toda a alegria em te acompanhar agora nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada nova, nessa nova etapa da sua vida. Pronto, eu acho que hoje já falei demais. O tempo está acabando. O programa está terminando por aqui. Foi um prazer estarmos hoje juntos, estar aqui na sua companhia. Um grande abraço. Deus abençoe. E nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Tchau, tchau. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar. Eu já venci, em nome que morreu por mim na cruz, eu vou andar. Agora eu conheço a verdade, agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. Deus abençoe você e sua família. É Jesus, eu já venci.